Shalom, galera, eu aqui mais uma vez, Caipira Kruger pra vocês. Aceita sim, Hebraico Pro, e aceita aí se quiser. O que me admira é ver um rapaz do conhecimento amplo das escrituras, estudante das línguas originais aí, né, hebraico, grego, aramaico, né, buscar no Google, como muitos fazem, uma definição do que é a palavra aceita e se esquecer da definição que é dada pela palavra de Deus. Ora, aquilo que dentre os homens nos traz conhecimento e que confronta a revelação que nós temos como base da igreja cristã, a palavra de Deus, deve ser excluída, principalmente aqueles que muitos dizem que vem, né, dos pais da igreja e da própria Ellen White. Se tiver em contradição com a palavra de Deus, devemos deixar de lado. Mas a pesquisa do Google feita aí por nosso amigo Samuel do Hebraico Pro revela o pensamento daquilo que o ser humano tem da definição daquilo que é aceito. Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos mostra, o que é seita e qual seita que estava sendo, né, combatida nos dias dos tempos bíblicos, apostólicos, né? Peguei aqui meu grande livrinho de concordância bíblica desse bebê e curiosamente essa palavra seita na palavra de Deus vai aparecer no livro de Atos, né? Em Atos 5,17, concernente aos saduceus, que eram uma seita que não criam em anjos e nem na ressurreição, né? Em Atos 5,15, aos fariseus, e como vai dizer o testemunho do próprio livro de Atos, ele cria em anjos, em espíritos, não em espíritos imateriais, irmão. Igual os imortalistas pensam, naqueles espíritos malignos, né? E também criam na ressurreição, né? Em Atos 26,25, o testemunho de Paulo, que foi da seita mais severa dos fariseus. Então já percebe aí que eram facções dentro do sistema teológico judeu, da própria igreja judaica, de pessoas que criam de diversas formas diferentes da outra, né? E consequentemente em Atos 28:22, que é o que eu vou ler aqui para vocês, né? No entanto, bem quisemos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Testemunho de Paulo em Roma, né? E depois em Atos 24:14, quando o próprio Paulo vai dizer ali que ele confessa que conforme o caminho que eles chamam de seita, ele servia ao Deus dos vossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas, né? E mais, Paulo é chamado de cabeça dessa seita, né? E todo mundo sabe que o cabeça da igreja de Deus, dessa seita, né, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo foi chamado de cabeça dessa seita. E mais, o que essa seita apostólica pregava? Guardava os mandamentos de Deus, não comia carne de porco, cria no espírito dos profetas, como a gente viu aqui, né? E pregava o evangelho assim como ele é. Agora, se depois da morte dos apóstolos, né, se propagou uma outra religião, pelas que eles foram chamados os pais da igreja, que são uma herege do que nunca, e muitos abraçam ela, né? Aí é problema daquele que tem a Bíblia e não decide seguir, né, o que a palavra de Deus diz, né? Fica aí pro Samuel, né? Não adianta se sentir oprimido e ofendido pelo próprio testemunho da Bíblia. Além de saber sobre os originais bíblicos e contextualmente, né, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, é necessário praticá-la. É isso que vai dizer lá em Tiago. Mas concernente a essa sexta que nós chamamos hoje, todo mundo tenta se levantar contra ela, adventista do sétimo dia, o testemunho bíblico é claro, né? Apocalipse 14:2, a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. É a mesma fé daqueles que são apresentados aqui na igreja apostólica no livro de Atos, né? Guardavam o sábado sim, não comiam carne de porco. A única coisa que isentaram os gentios de fazer ali é concernente à circuncisão, que foi substituída pelo batismo, né? Ah, mas só eles são a igreja verdadeira? Meu amigo, o testemunho bíblico é o seguinte: coluna e baluarte da verdade, meu amigo, né? Crer na Bíblia, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e crer nos 10 mandamentos. Simples assim, né? Tem o testemunho de Jesus, né?
a semente, né, os descendentes da mulher. E é contra eles que o dragão guerreia. Agora sim, o testemunho bíblico me faz sentir ofendido sobre a minha convicção teológica, sobre a igreja que sirvo, que eu sirvo. Ela só isso que é verdadeira, nós não é, porque prega assim, rapaz, você tem que perguntar para a palavra de Deus. Onde está a verdade? O sábado é a verdade? O sábado é a verdade. Você vai falar aí que a igreja não precisa guardar o sábado, você tendo o próprio testemunho dos apóstolos guardando, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um não comeu o imundo. É verdade, não adianta colocar texto fora de contexto, meu amigo. A gente tem que pautar pelo assim diz o Senhor. Claro, logicamente, convencidos pelo Espírito Santo. Né? E eu queria deixar aqui para você o texto que está no capítulo 5 de Atos, né? No versículo 32, vou ler aqui na minha Bíblia, né? Inclusive é das Assembleias de Deus. Um abraço aí, editora CPAD e todos os irmãos da Assembleia de Deus, que diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Filhos de Abraão, Hebreus 11:8, né? Vai lá na galeria dos Hebreus e vê se todos aqueles que estão lá, que provavelmente foram salvos ou herdarão a salvação na volta de Cristo, vê se algum deles deixou de guardar alguma dessas coisas ensinadas aqui no livro de Atos. Um abraço a todos, né? Do nosso jeitão, simplão de tudo, tamo por aí, socando a bucha.